Aí eu volto para o Maier-Ovitch. Você sabe que, Pedro, deixa eu só amarrar aqui. Deixa eu só amarrar aqui. Vai. Eu só quero voltar para o Maier-Ovitch, que é o seguinte: ele está certo a respeito da classificação. Essas operações são mafiosas. São operações com objetivo de lucro que aterrorizam a população. E que atuam com controle de territórios substituindo o Estado. A máfia em Chicago nos anos 30 era isso. A máfia italiana, Cosa Nostra... A original da Sicília. É isso. A original siciliana. É isso. Entendeu? A gente não precisa... às vezes eu entendo perfeitamente que essa palavra terrorista, ela é forte, entendeu? Ela é forte no discurso político. É só que ela não designa o problema que a gente tem no Brasil. O problema que a gente tem no Brasil não é de terrorismo. O problema que a gente tem no Brasil é... Cara, você podia chamar algumas das organizações de esquerda nos anos 60 e 70 de terroristas. Entendeu? O exemplo que eu te dei das Farc. É isso, as Farc, perfeitamente. É uma organização terrorista. A gente tem um problema de máfia aqui no Brasil. E é importante a gente classificar direito, porque até tecnicamente é com a classificação correta que a gente entende quais são os exemplos internacionais para ir lá conhecer, copiar, para implementar, para combater, né? Não, concordo. A demagogia hoje é esse grande problema dessa era TikTok, que as pessoas querem resolver tudo com um videozinho de 1 minuto e falando 3 ou 4 frases de efeito. E, às vezes, política pública é uma coisa complexa. E a gente tem um exemplo muito cruel que eu li em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, acho que nas décadas de 80, se não me engano, que foi o seguinte: teve um acidente aéreo, tinha uma mãe que estava com uma criança no colo, sentada numa cadeira normal de avião, né? E teve algum problema quando o avião estava na aterrissagem, que a criança, o avião freou de alguma maneira, que a criança bateu com a cabeça no banco da frente e morreu. Entendeu? Teve um choque e morreu. Foi uma coisa horrorosa, uma tragédia, coisa horrível. Então, baixou-se uma legislação proibindo criança de ir no colo dos pais nos aviões. Né? A partir daquele momento, você tinha que comprar uma cadeira para o seu filho. Ele tinha que ir do seu lado, com um cinto de segurança. E não... E aí, 1000 discursos e tal, e todo mundo batendo no peito e tal. Ok. Por causa de uma tragédia que nunca tinha acontecido e nunca voltou a acontecer. O que aconteceu? Aí foi feito um estudo, depois de anos dessa lei ter sido implementada, qual foi o resultado prático na vida real das pessoas? Pessoas que, por exemplo, um casal com 2 filhos, eles compravam 2 cadeiras e cada criança ia no colo do pai e da mãe. Quando eles passam a ser obrigados a comprar 4 passagens, muitos não tinham esse dinheiro e começaram a viajar de carro. A fazer a mesma viagem que ele faria de avião, passou a fazer de carro. Só que o índice de acidente de carro é 100 vezes mais alto do que acidente de avião. E você tem estudos que mostram que essas leis aumentaram as mortes de criança. Porque aquela criança que ia viajar no colo do pai ou da mãe no avião, acabou indo viajar de carro com os pais, porque os pais não tinham dinheiro para comprar as 4 passagens, as 5, enfim. E o número de mortes de crianças em viagens aumentou. Morreu mais crianças. Mas isso é uma discussão difícil de ter, né? Porque você tem que lidar com a janela de tempo longa, você tem que analisar os números, você tem que comparar a viagem de avião com viagem de carro. É tudo muito complexo, entendeu? E não é uma questão que você vai resolver num videozinho de 1 minuto em 24 horas. Entendeu? Dando uma lacrada e gravando um vídeo com uma opinião, fazendo previsões e cenários. Olha, isso vai acontecer. Sabe, tem coisas que às vezes você só vai saber mesmo depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos. Entendeu? Então, às vezes, o que é difícil hoje é a gente ter uma certa até humildade intelectual de falar, vamos ver. Né? Eu entendo os cenários onde algo pode dar certo, os cenários onde algo pode dar errado. Alguns argumentos até são mais convincentes do que outros, mas dependendo da complexidade, é muito difícil você bater e falar, é isso aí, vai dar tudo errado, vai dar tudo certo.
né? E até porque nessa dinâmica, nesse caso específico das relações do governo americano atual com o Brasil, as coisas mudam demais, entendeu? Não estava no radar de ninguém que essa decisão ia ser tomada do jeito que foi ontem. Tinha uma conversa que isso podia acontecer, mas o Lula teve com o Trump. Aparentemente, ele levou essa questão e tinha, de alguma forma, resolvido, e dias depois a coisa muda. Quem que garante daqui a 1 mês, 2 meses, não muda de novo? Entendeu? Então, a gente está lidando com consequências dentro de uma realidade muito volátil, né? Eu entendo e acho crível. Eu queria deixar isso claro, porque eu sei que negócio de corte de rede social, daqui a pouco vai parecer que eu estou aqui concordando. Eu estou dizendo o seguinte, eu não acho que os argumentos dados contra essa mudança, eles são definitivos. Se você perguntar qual é a sua impressão, minha impressão é que isso pode dar errado. Eu tenho essa impressão. Pode dar errado. Pode não ser a melhor decisão técnica, mas eu não vou mergulhar automaticamente numa visão absolutamente definitiva, dizendo vai dar errado, eu vou pegar aqui 10 pessoas para concordar comigo, porque, no fundo, o que fica, às vezes, a impressão porque se isso parecer que vai dar certo, o Flávio pode ter ganhos políticos. E ele pode ter, mas, entendeu? Tem coisa mais séria em jogo. Porque como é que a gente combate essas organizações criminosas? Do jeito que está sendo feito, está errado. Do jeito que está sendo feito, está dando errado. Essa maneira que foi feita vai dar errado também? É possível. Entendeu? Mas será que isso também não chacoalha e faz com que a gente saia um pouco do marasmo e comece a pensar um pouco fora da caixa e tentar abrir para novas perspectivas de como combater esses estados dentro do Estado, essas áreas enormes que são ocupadas por organizações que lá dentro a lei é deles, não é do morador, e o morador, ele que ganha, às vezes, numa decisão governamental, mais R$10 aqui, mais R$20 ali, mas ele está pagando pelo botijão de gás 20%, 30% a mais todo dia, pela internet, por coisas que tem um prejuízo absurdo na vida dele. Ele vive uma ditadura horrorosa dessas organizações, das milícias, do PCC, do Comando Vermelho, enfim. Então, eu não estou aqui para dizer que eu tenho opinião formada sobre esse assunto, é tudo muito recente ainda, mas eu tenho alguma empatia por essas pessoas que vivem nessa situação horrorosa e eu gostaria que a gente fosse para o melhor caminho para elas, independente de quem vai ter ganho político em relação a isso. No episódio passado do Ponto de Partida da série, nós mostramos que o Brasil não está dividido em 2, mas em 5. 5 mundos brasileiros que descobrimos ao cruzar a pesquisa Meia Ideia com a Quest. Então a pergunta que sobra do episódio passado é essa: como uma democracia funciona num país assim? Como 5 mundos diferentes ganham representação numa coisa só que se chama República, que se chama Brasil? Para responder, eu fui a fundo no mais novo lançamento do Meio, o episódio Os Partidos do Ponto de Partida da série. Nós vamos viajar no tempo, vamos precisar olhar para como nascem os partidos brasileiros, para como morrem, que conjunto de brasileiros cada um deles representa ou representou. Os partidos políticos existem para conectar a sociedade civil organizada às instituições do Estado. É para dar esse vínculo uma cara, uma identidade. Cada partido, num desenho saudável, representa um pedaço da sociedade que se reconhece e se organiza nele. E é por isso que partidos importam tanto. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida.